Que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo não é novidade para ninguém, afinal, o que nós pagamos para o governo em 2023 quebrou a barreira dos 3 trilhões de reais. Mas tem um imposto que eu sempre considerei o mais absurdo de todos e eu tô falando do IPVA. Isso porque no Brasil, apenas com o IPVA foram arrecadados cerca de 33 bilhões de reais em 2022, o que me levantou um questionamento. Por que nós precisamos pagar um aluguel para o governo todos os anos, sendo que no ato da compra do veículo, pelo menos metade do valor do carro já foi somente imposto? Sendo um dos países com a tributação mais alta do mundo, os impostos no Brasil estão longe de fazerem algum sentido e o IPVA é um dos mais irritantes de todos. Mas ao contrário do que muita gente pensa, ele não é usado para a manutenção da malha rodoviária do país. O IPVA 2023 ficou cerca de 10% mais caro em todo o Brasil. Em contrapartida, há vários anos a qualidade das rodovias brasileiras vem caindo, e ainda que o IPVA não seja direcionado exclusivamente para isso, absolutamente nada justifica pagar uma fortuna de imposto sobre veículos e ter rodovias nesse estado. Até mesmo a lógica de cobrança do IPVA é questionável, baseada no ano de fabricação do veículo, o que acaba desestimulando o cidadão a trocar de carro e a movimentar a economia, além da óbvia questão ambiental, já que modelos mais novos são muito mais eficientes em gasto de combustível, ou seja, eles poluem menos. Mas então, como surgiu o IPVA? Por que ele é o imposto mais absurdo de todos e será que existe alguma alternativa que pode prejudicar menos o cidadão? É isso que veremos nesse vídeo. O imposto sobre propriedade de veículos automotores é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos. Hoje em dia é um imposto estadual, ou seja, somente os estados e o Distrito Federal têm competência para instituí-lo. O IPVA foi criado para substituir a taxa rodoviária única, estabelecida em 1969, mas que era vinculada a gastos com o sistema de transportes. No caso da TRU, o objetivo era financiar a construção e manutenção de rodovias, já que os automóveis começaram a se popularizar naquela época. Com o fim da ditadura, a redemocratização e novas políticas tributárias, um novo imposto começou a ser pensado para substituir a TRU. Dessa forma, o IPVA nasceu em 1985 em São Paulo e no mesmo ano foi incorporado no Rio de Janeiro. A partir de 86, cada estado passou a definir sua própria alíquota, substituindo definitivamente o imposto antigo. Muita gente acha que o valor integral do IPVA é utilizado na construção e manutenção das ruas, mas não é isso que acontece. Atualmente, 40% do valor fica com o estado, 40% com o município e os outros 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. No caso da TRU, a ideia era cobrar 0,5% do valor do veículo para financiar a infraestrutura rodoviária, mas hoje em dia, com o IPVA, os valores variam de 1 a 6% do preço total do veículo, o que torna esse um dos impostos mais injustos do Brasil. Afinal, se eu já sou o dono do bem, por que eu preciso pagar uma espécie de anuidade para continuar circulando com ele e por que é tão caro? Só em 2022 foram mais de 30 bilhões de reais arrecadados com o IPVA, que é uma das grandes fontes de arrecadação dos governos estaduais. Mas então, como raios é calculado esse imposto? Para chegar ao valor em que o cidadão irá pagar, o governo realiza um cálculo com base no valor de mercado do veículo, que pode ser conferido por meio da tabela FIPE. A alíquota varia de estado para estado,
Por isso vemos que alguns são mais caros e outros mais baratos. Dessa forma, a variação vai de 1 a 6%. Funciona assim, são de 2 a 4% para os carros e de 1 a 6% para as motos. Vamos comparar, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que possuem alíquota de 4% em comparação com a tabela FIPE. Um veículo flex no valor de R$30 mil pagaria cerca de 1.200 de IPVA. Agora, se compararmos o mesmo modelo com o mesmo valor, só que dessa vez no Paraná, onde a alíquota é 3,5%, o proprietário pagaria em média R$1.050, bem menos do que em São Paulo e no Rio. Então, para onde vai esse dinheiro? Quando existia a TRU, nós já sabemos que todo o valor arrecadado ia para a manutenção da infraestrutura rodoviária. Mas e agora? Como vimos anteriormente, ele deixa de ser do governo federal e passa a ficar com os estados e municípios. Sendo assim, o valor é dividido entre os dois, sendo 40% destinados ao município onde o veículo foi registrado, 40% para o governo estadual e 20% para o Fundeb. Feita essa divisão, esse valor deve ser investido na saúde, educação, segurança pública e outros serviços fornecidos pelo Estado. Na prática, é mais um imposto como tantos outros que existem no Brasil e nada mais do que isso. O problema é que nesse caso, se você não pagar seu IPVA em dia, pode acabar tendo problemas como multas, inclusão do seu nome no SPC e até mesmo o impedimento da renovação do licenciamento, que caso não seja feito, o carro poderá ser apreendido. Vale ressaltar também que existem pessoas que são isentas do imposto. Na verdade, 1 a cada 3 brasileiros são isentos de pagar o IPVA. Cidadãos com deficiência ou redução de mobilidade física entram na lista. Também aqueles que possuem problemas graves na coluna, entre várias outras. Essas são apenas algumas das muitas categorias que têm a isenção. Até mesmo carros com mais de 20 anos de lançamento têm isenção em diversos estados. Mas então, será que o IPVA é tão negativo para o mercado quanto os mais críticos costumam dizer? Sabe aqueles milhares de reais que você pagou pela sua geladeira? Boa parte do preço dela é imposto. A carga tributária sobre esse eletrodoméstico, tão fundamental para o bem-estar, é de 46,21%. É caro e disso ninguém duvida, mas poderia ser pior. Poderia haver um imposto sobre a propriedade de geladeiras, o IPG, que te cobraria 2% do valor da geladeira todos os anos. Agora, imagine que você paga R$ 1.500 pela sua geladeira nova e antes mesmo de ligá-la na tomada, já tem que pagar mais R$ 30 ao Estado e no ano seguinte mais 30, depois 28 e assim sucessivamente por 20 ou 30 anos. Já pensou na loucura? Pois então, essa é a loucura do IPVA, um imposto cobrado todos os anos pelos primeiros 15, 20, 25 ou 30 anos de um carro. Isso encarece o preço real de um veículo, o que acaba desincentivando quem quer comprar ou trocar de modelo, causando um envelhecimento da frota que circula nas ruas do Brasil. Isso porque os mesmos carros ficam por muito mais tempo em circulação, já que para muita gente fazer uma troca acaba não valendo mais a pena. É evidente que o IPVA estimula a permanência dos carros e das motos mais antigas na rua, impedindo uma grande camada da sociedade de se locomover com mais conforto e segurança e de modo mais limpo e eficiente. O problema é que o IPVA se tornou uma mina de ouro para o orçamento dos estados e, como nós conhecemos muito bem nossa classe política, eles não vão largar o osso tão fácil. Praticamente todos os países do mundo ocidental têm tributos anuais incidentes sobre os automóveis, mas a grande maioria baseia a cobrança no uso do veículo e não na sua propriedade. Será que um dia veremos isso no Brasil? Para falar a verdade, com o aumento de gastos frequente nos últimos anos, eu descartaria qualquer tipo de corte de imposto no futuro próximo, especialmente quando se fala de um tão importante como o IPVA. Mas e você? Acha que esse imposto é justo?
E o que mudaria para facilitar a vida do cidadão? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei e considere se inscrever no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e te vejo no próximo vídeo.